do Mengão, aquele abraço, sou eu, Alan dos Santos, falando do seu canal Flatudo, canal da galera. Sabadão e o Mengão cheio de novidades. Mateuzinho entra na mira do Grêmio. Vamos falar um pouco dessa negociação aí que tá chamando muita atenção dos torcedores aí com o Botafogo aí sobre o Pablo, né? Vamos falar também do Lázaro, vamos falar aí de um gramado. O Flamengo pode estar jogando num estádio com altitude acima dos 4.000 metros. Para ser exato, é quase 4.154 mil metros acima do mar. Altitude que já matou até um árbitro dentro de campo. Perigosíssimo aí, extremo. Vamos ver, vamos falar de tudo isso aí nesse vídeo de hoje. Galera, antes de mais nada eu peço encarecidamente, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para nós. E vamos aí às notícias. Em todas as disputas da Libertadores há sempre polêmica sobre altitude, né? Nessa sexta-feira não foi diferente. Dia 2 a Conmebol ignorou aí o pedido dos outros times aí, que são contra a altitude, e liberou o estádio Vila Eugênio aí na cidade do El Alto, da Bolívia, para a competição, casa do Always Red, né, da Bolívia. O local possui mais de 4.000 metros acima do nível do mar. Nos últimos anos, o Flamengo, que tem sofrido aí com a altitude, se prepare aí, né? Que se pegar esse time aí, tá lascado. Nas participações recentes aí do Always Red na Libertadores, o time mandava seus jogos na cidade de La Paz e no estádio de Hernando Siles, onde fica aí a 3.637 metros de altitude. Agora, porém, o clube conseguiu o direito de jogar na cidade de El Alto, né, na sua casa mesmo, e pode causar problemas aí para times brasileiros e para outros times também, né? O Always Red, né, disputará a fase preliminar da Copa Libertadores. A primeira vítima aí do estádio aí pode ser o Sporting Cristal do Peru. O estádio municipal El Alto deve ser inaugurado na competição no próximo dia 20. Um dia muito histórico para toda a cidade aí, né? A cidade de El Alto, que tem o mesmo nome do estádio. A Conmebol enviou um e-mail aprovando o estádio de Vila Eugênio e disse o presidente do clube aí, Andrés Costas, nessa sexta-feira, né? E esse estádio em 2017, quando ele foi inaugurado, né? Agora ele passou por reforma e tudo mais, está sendo reinaugurado. Quando ele foi inaugurado pelo presidente do país, Evo Morales, né? No Vila Eugênio tem capacidade de 25 mil pessoas. Porém, esse estádio em 2019 ocorreu uma tragédia. Em 2019, durante um jogo entre o Always e o Oriente Petroleiro, o árbitro da partida, o senhor Vitor Hugo Hurtado, né, de 32 anos, ele morreu de parada cardíaca, né? Por causa ali da grande altitude aí. Por isso até ficou meio que afastado esse estádio, mas agora eles conseguiram aí a nova liberação aí. Então tá aí um estádio que pode ser a casa e pode ser o suplício aí de muitos times brasileiros aí. Grave esse nome, hein? El Alto. Tomara que o Flamengo não enfrente o time do Always Red, né? Se cair na casa, já era. O atacante Lázaro, né, que estava no Almeria, é o novo reforço do Palmeiras para a temporada que se inicia. O jogador que disputou as últimas temporadas aí pelo Almeria da Espanha, né? Começou muito bem em 2022, 2023, fez uma temporada muito bem, depois caiu de rendimento e agora está sendo emprestado aí para o Palmeiras. O empréstimo é de uma temporada, tem a opção de compra no final do empréstimo e o Palmeiras precisará desembolsar aí cerca de 13 milhões de euros, quase 70 milhões de reais aí, por 80% dos direitos econômicos do atleta, em caso do Lázaro aí despontar aí, arrebentar pelo Palmeiras. Se o Verdão quiser, vai ter que pagar essa bagatela aí de 13 mil euros aí, 13 milhões aí de euros para o Almeria. Então tá aí, Lázaro retornando aí aos gramados brasileiros, vestirá a camisa do Verdão. Coloca aí nos comentários se você gostou da contratação do Palmeiras, ou se você queria que ele retornasse aí ao time rubro-negro. Coloca aí nos comentários que eu quero saber. O Flamengo e Vasco se enfrentarão aí no domingo, dia 4, aí, pelo Campeonato Carioca, pela sexta rodada do Campeonato Carioca,
às 19 horas, horário de Brasília, no Maracanã, né? E os times aí, eles tiveram aí umas reuniões aí com os seus representantes, né? E junto com a FERJ ali, e ambos aí, né, definiram aí o juiz da partida. O juiz vai ser, né, o senhor Wagner Nascimento, né? Magalhães, ele será o responsável por apitar o clássico dos milhões aí, o Flamengo e Vasco, né? O Vasco que tem reclamado aí, né, nas duas últimas partidas contra o Bangu e contra o Nova Iguaçu aí, né? Eles reclamaram da arbitragem, e o Flamengo aí foi solícito aí e fez uma escolha aí em conjunto aí com o time Cruz Maltino. O Flamengo continua trabalhando aí para definir a situação de Mateuzinho, né? Mateuzinho segue com a situação indefinida no Flamengo, isso porque após rejeitar propostas de Red Bull e Botafogo, e está aí ainda aguardando aí pelo Corinthians, o lateral entrou numa briga aí com o clube rubro-negro. Agora, o Grêmio se interessa aí por contratar o jogador. De acordo com a ESPN, em meio a esse impasse, essa saída aí do Mateuzinho aí, o Grêmio tornou-se mais um clube dos interessados no lateral direito, sendo assim a equipe comandada pelo Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, né, deseja aí o lateral por empréstimo, né, de uma temporada. Dessa forma, a novela ganha aí novos capítulos aí e continua ainda continua indefinida, né? A situação do Mateuzinho no Flamengo hoje é a seguinte: ele é a terceira opção do treinador para a lateral. Então terá muito poucos jogos aí, muita minutagem ainda muito menor do que a temporada do ano passado, né? Embora a temporada do ano passado ele machucou, né? Passou o ano todo machucado, voltou somente no final ali, por isso que a minutagem foi menor. Mas se ele continuar no Flamengo esse ano, sua minutagem vai ser muito pequena mesmo. O Botafogo ofereceu 4 milhões de euros. O Red Bull Bragantino já tinha oferecido também uma pedida semelhante a essa. E o Flamengo também tinha se interessado, também tinha gostado da proposta do Red Bull Bragantino. Só que o Mateuzinho bateu o pé e para ambos os clubes e não quis ir. Chegou a ser negociado com o Corinthians, teve aquele rolo todo ali com o Augusto Melo, né, o presidente do Corinthians, e agora o Flamengo está irredutível, falou que não vai vender, a diretoria do Flamengo não vai vender o Mateuzinho para o Corinthians. O Corinthians ainda segue aí tentando, na expectativa aí de um acordo positivo com o Flamengo, o Mateuzinho sonhando ainda com o Alvinegro Paulista, e agora o Grêmio entra nessa briga aí, né, para ter o Mateuzinho aí. Então, novos capítulos aí, novos vídeos aí, a gente vai continuar falando aí sobre essa situação aí do Mateuzinho. A situação do Corinthians é cada vez pior, né? E agora vai piorando cada vez mais. Por conta de uma dívida ainda com o Argentino Júnior, o Corinthians foi condenado na FIFA e deve realizar um pagamento de 17 milhões aí ao Argentino Júnior, né? E tem prazo aí, prazo de 45 dias. A dívida é relacionada aí à contratação do meia Fausto Vera. Caso não haja pagamento, né, no período informado, o clube ficará impedido de registrar jogadores e até mesmo regularizar a situação, né? Então tá aí, cada vez pior a situação do Corinthians, né? E tem mais gente aí colocando o Corinthians aí no pau aí, colocando na FIFA aí, e a gente vai falar agora. O ex-treinador Vitor Pereira, né, ex-treinador do Flamengo, né, entrou aí com uma ação trabalhista no seu antigo clube. Calma, não é contra o Flamengo, é contra o Corinthians. Eu falei que tinha lá gente metendo o Corinthians no pau. O comandante cobra na justiça cerca de 7 milhões e meio aí por não ter recebido os valores referentes a FGTS, férias e 13º no período de quase 9 meses em que trabalhou no time de Itaquera. A ação foi feita no Tribunal Regional do Trabalho 2, em São Paulo. O problema é que a relação entre Vitor Pereira e Corinthians já não é nada boa. Depois ainda de ter perdido o campeonato da Copa do Brasil para o Flamengo em 2022 e ter alegado, né, problemas pessoais para não renovar o contrato, e semanas depois assinou com o Flamengo, né,
a situação aí que azedou de vez aí que entornou o caldo de vez com a diretoria, a torcida do Corinthians. E de acordo com o processo judicial, Vitor Pereira tinha um salário mensal de cerca de 2 milhões aí, né, quando estava à frente do Corinthians. O contrato entre as partes foi válido entre março e dezembro de 2022, depois não foi renovado. O vínculo previa um pagamento de, no mínimo, 2 milhões e 800 milhões de euros, algo em torno de 15 milhões, o que revelou aí o GE. Então tá aí o Fausto Veras colocando aí na justiça, o Argentino Júnior, né, colocando o Corinthians na justiça por parte de pagamento aí do Fausto Vera. Agora é a vez do Vitor Pereira cobrando, né? E tem jogador do Flamengo doido para ir para Itaquera. Vai ficar sem receber salário, filhão. Cuidado, abre o olho, hein? Autor do gol do Flamengo contra o Nova Iguaçu, Thiaguinho, chama a atenção aí de outros clubes, né? Thiaguinho não faz parte dos planos do Tite, né, para a temporada 2024, porém o Flamengo não pretende se desfazer facilmente do jogador. Recentemente o clube recebeu 2 propostas vindas da Europa, né, pelo ponta, mas ambas foram recusadas. O rubro-negro quer efetuar mais um empréstimo do atleta aí de 22 anos. O autor do gol do empate aí do Flamengo contra o Nova Iguaçu, lá em João Pessoa, Thiaguinho recebeu ofertas aí do Leixões da 2ª divisão de Portugal, né, novo time aí do Gabriel Noga, e do Dinamo Tbilisi, da 1ª divisão da Geórgia. Ambos os clubes tinham desejo de fechar por 3 anos aí com o atacante, mas sem pagar ao Flamengo. A oferta do Dinamo agradou ao staff do Thiaguinho e pela chance de jogar as competições continentais também, né? Mas não houve acerto aí com o Flamengo. O clube da Geórgia sugeriu que o Flamengo ficasse com 30% dos direitos econômicos para uma futura venda. Do outro lado, a proposta dos portugueses deixaria o Flamengo ainda com 40% aí para o Flamengo, só que o Flamengo não se agradou aí e pretende emprestar aí o Thiaguinho. Então tá aí, Thiaguinho deve ser emprestado aí, mais um empréstimo. Eu falo para você, por que o Flamengo não se desfaz logo desse jogador? Não vende o jogador, não opta por fazer qualquer negócio. É um jogador que não tem chance. Apesar que eu acho que esse jogador poderia sim ser testado ali no time do Flamengo profissional. Posso até estar falando besteira e posso até ser julgado aqui no canal. Muitas pessoas podem estar me julgando, mas o Thiaguinho é um jogador que não é tão ruim assim. Com o time acertadinho, com o time ajeitadinho, pode ser que sim, poderia até dar certo, quem sabe, né? Mas isso é coisa para outro assunto. Vamos falar aí do Botafogo. Botafogo aí vai lucrar com o Pablo se for vendido. Olha só, o Flamengo está sendo muito criticado, a diretoria do Flamengo está sendo muito criticada pelos torcedores pelo fato do Flamengo ter negociado o Pablo com o Botafogo dos moldes que foram. Não porque foi o Pablo, não, foi pelos moldes que foi, porque pelo Pablo a torcida queria ver ele longe do Flamengo mesmo. Tá querendo ver o jogador pelas costas há muito tempo. O Flamengo vai pagar parte, cerca de 2 milhões a 2 milhões e meio, até o final no começo desse ano, até o final do ano, pro Pablo ainda. O Flamengo vai pagar parte, vai pagar 32% do valor do salário do Pablo para o Botafogo. O Botafogo não tem opção de compra, o Botafogo não paga nada pelo empréstimo pelo Flamengo. O Botafogo só pagaria alguma coisa se em jogo aí, um possível jogo entre Flamengo e Botafogo, o Botafogo quisesse escalar aí o Pablo, aí eu pagaria aquela multa ali que eles colocam ali de 1 milhão. Só isso. Agora, olha só
a situação. O Pablo foi anunciado pelo Botafogo na sexta-feira, e é uma negociação sem custo, uma negociação totalmente, meio que o Flamengo meio que entregou o Pablo lá de bandeja, e essa relação aí, a notícia ainda piorou, a situação ainda piorou, quando nós descobrimos que o Flamengo incluiu aí uma taxa de vitrine de 5% para o Pablo em uma futura venda. Se caso o Flamengo venda, o jogador foi lá, se destacou no Botafogo, chamou a atenção de algum clube. O Flamengo foi lá, vendeu ali o jogador. 5% vai ser do Botafogo. Então o Botafogo, além de não gastar nada com a contratação do Pablo, e ainda além de ter adquirido o jogador e só vai pagar 68% do seu salário, a porcentagem, ainda vai lucrar 5% em uma futura venda. É muito amor que o Landim tem pelo John Textor, não tem como explicar. Aí você para pensar. Tá fazendo esse jogo todo, fez isso aí tudo. Tá focando a contratação aí no Léo Ortiz. Chegou a 8 milhões e meio, teve uma reunião, né? Tava para ter uma reunião na sexta-feira. Não sei se teve, não sei se não teve. Não tenho essa informação ainda concreta para te dar agora. A única coisa é que o Flamengo chegou, ofereceu 8 milhões e meio pelo passe por cerca de 75% dos direitos econômicos do Léo Ortiz. A situação está estagnada. A situação ainda continua a mesma coisa. Não andou, não avançou. O Bragantino não respondeu. O Flamengo não concluiu essa negociação ainda. Está complicado. Outra. Está saindo aí que o Igor Coronado, o melhor meia da Arábia Saudita na atualidade, um dos melhores meias da atualidade, né, do futebol árabe, está rescindindo aí o contrato com o Al-Ittihad, time de Benzema, Kanté e companhia. Um clube onde que tem jogadores que estavam jogando na primeira prateleira da Europa. E o Igor Coronado, ele se destaca entre essas feras, entre esses grandes jogadores que veio da Europa para o Al-Ittihad. A diretoria entende que o Igor Coronado seria uma beleza aí, que seria uma contratação top, uma contratação nota 10, mas não quer contratar o cara. Mas em nenhum momento chegou com o contrato, chegou com uma oferta ali, não avançou em nada na negociação com o Igor Coronado. Entende que é melhor valorizar os pratas da casa, agora. A gente sabe que essa diretoria não valoriza a prata da casa. A prata da casa é feita como moeda de troca, para fazer dinheiro. É cofre. E vai chegar, mesmo que se destaque aí Matheus Gonçalves, Lohan, Igor Jesus e companhia, e Hugo Souza, Vitor Hugo, mesmo que se destaque aí até junho, quando chegar em junho, pode ser dispensado. Porque a diretoria do Flamengo faz isso. Vem fazendo isso nos últimos anos. Desde a época do Vinícius Júnior. Foi Vinícius Júnior, depois Paquetá, tudo no meio do ano. Vai embora, no meio do ano, só enfraquecendo o time. Lázaro, recentemente, Matheus França, João Gomes, foi o único que foi logo no começo do ano. Então, como que a gente vai confiar numa diretoria dessa? Complicado, nação, complicado. Vai chegar na Copa América e ainda nos jogos ainda das seleções pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a gente vai ficar sem Arrascaeta, Nicolás de la Cruz, pode se perder o Varela, Matias Vinha, que é certo de ir para a seleção uruguaia, sem contar com o Pulgar. São 5 jogadores. Se não falhar, o Pedro e o Gerson para a seleção brasileira. Vai depender do desempenho de cada atleta. Aí você vai contar com quem? A diretoria está contando quem? Marcos Braz está contando com quem? Que o Matheus Gonçalves vai dar jeito? Que o Lohan vai dar jeito?
que o Igor Jesus vai dar jeito nesse time, eu sou super a favor dos pratas da casa. Você que me conhece aqui no canal, sabe que eu bato na cara da diretoria aí, toda vez que vende um jogador, e eu peço, muitas das vezes, eu até posso me queimar aqui, porque eu peço pelos jogadores da prata da casa ser os mais utilizados, ser mais aproveitados no Flamengo, mas de maneira correta. Não é botar os moleques na furada como eles querem colocar. Galera, esse é o vídeo de hoje. Mais tarde entraremos com mais atualizações. Às 5h30 da tarde aí, entraremos com um novo vídeo aí no Flatube. Fique com Deus. Fui!